Olá, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 18. Nós estaremos iniciando uma série de estudos no livro de 1 Samuel e no sermão de hoje nós temos como tema uma vida sem graça. Estaremos fazendo exposição desses 18 versículos. Vamos fazer a leitura do texto sagrado. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: Ache a tua mercê diante de mim. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, nós queremos pedir, Senhor, que tu nos abençoes, Senhor Deus, e que o teu Espírito, ó Pai, ilumine nossas mentes para compreender os ensinamentos, ó Deus, desse texto sagrado maravilhoso que nos dá, Senhor Deus, lições eternas, Senhor Deus, para as nossas vidas. Seja, Senhor Deus, com cada um dos teus servos, que a tua graça, Senhor, possa ser abundante na vida de cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, uma vida sem graça. Talvez você ou pessoas ao seu redor possam achar que uma vida sem graça é uma vida sem muito luxo, sem muito lazer. Então, uma vida graciosa seria uma vida com uma casa bonita, muitas viagens, passeios, dinheiro na conta. Mas será que isso realmente é o significado correto da palavra graça? Quando a gente pensa na palavra graça, que é um favor
que nós não merecemos, nós devemos entender que viver uma vida sem graça é viver uma vida sem a ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo dominar o seu ser, sem você ter o fruto do Espírito, sem você ter a comunhão com os santos, o contrário da espiritualidade é você ter uma vida nessas coisas terrenas, passageiras e que não preenchem o coração. Nós podemos ver que o Espírito Santo, ele trabalha no ser, na vida, mudando o coração, a forma de enxergar, o modo de agir, fazendo com que as nossas ações sejam ações que demonstrem serviço a Deus, buscar ao Senhor e assim estar cumprindo o ID do Senhor aqui neste mundo, não buscando coisas terrenas e passageiras, mas sim buscando servir ao Senhor. Esse texto vai apresentar a história de uma mulher que estava atribulada, que vivia uma vida sem graça, mas que foi encontrada pelo Senhor e o Senhor assim preencheu o vazio da sua alma, dando-lhe a confiança, dando a fé e a graça sobre ela para que ela pudesse ser uma bênção no meio do povo de Deus. Ana ora, busca o Senhor, clama e Deus atende o seu clamor. Então, a verdade que nós vamos aprender nesta noite é que uma vida alcançada pela graça não pode viver alheia à ação do Espírito Santo. O que quer dizer essa palavra alheia? Quer dizer sem que tenha uma intervenção, uma direção, sem dar o devido respeito, o devido valor. Nós, infelizmente, se não buscarmos ter comunhão com Deus, nós podemos assim estar entristecendo o Espírito Santo e ao invés de sermos bênção e a graça do Senhor agir através de nós e em nós, nós podemos estar sendo pedras de tropeço, ou também podemos não permitir que o Espírito Santo faça uma obra em nossas vidas para que sejamos bênção no meio do povo de Deus. Mas uma vida que é alcançada pela graça, ela não pode viver alheia a essa ação do Espírito Santo. Então, nós vamos ver como é essa vida sem graça e fazer uma autoavaliação se nós estamos vivendo essa vida sem graça e buscar no Senhor a sua graça para que o Espírito Santo possa agir em nossas vidas. Primeira coisa que nós iremos aprender dessa vida sem graça, que uma vida sem graça, ela focaliza no que é terreno e passageiro e não no que é espiritual, eterno. O verso 1 e verso 2 vai estar mostrando que Ana passava por adversidades na sua casa. Vamos ler os versos. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Então a gente vê aqui que este lar tinha problemas, tinha dificuldades. Nós vemos que Eucana, ele era um efraimita, né? E efraimita, mas que era da tribo de Levi. A gente sabe que os levitas eles eram espalhados no meio do povo de Deus. E Eucana, ele possuía duas mulheres. E os estudiosos da palavra de Deus vão dizer que ele tinha duas mulheres porque Ana era estéril. E por ela ser estéril, muitas vezes pela pressão da família, da sociedade, ele teve que fazer um outro casamento para gerar descendência, gerar filhos. E Ana tinha esse perfil perante o povo, considerada até mesmo como uma amaldiçoada, por Deus não ter aberto assim a sua madre. Então a gente percebe aqui que Ana era uma mulher que tinha problemas na sua casa. Não era um casamento organizado, um casamento certinho,
Havia uma concorrência, a gente vai perceber mais na frente que havia uma certa perseguição também da outra esposa. E Ana não tinha filhos, ela não tinha o seu papel como mulher perante a sociedade, e isso entristecia muito o seu coração, porque era como se ela não tivesse sido alcançada pela graça de Deus. Então, nós vamos perceber, meus irmãos, que uma vida sem graça, ela focaliza nos problemas, nas dificuldades, nas adversidades. Nós também podemos estar passando por problemas como Ana estava passando. Problemas dentro da sua casa, dentro do seu lar, com filhos, no relacionamento conjugal. Mas o nosso olhar, a nossa visão, nós que devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo, não podemos permitirmos viver uma vida sem graça, olhando apenas para os problemas e adversidades, mas sim clamar ao Senhor e agir para a mudança das nossas dificuldades. Mas não tinha só diversidade no lado de Ana, não. Ela tinha que ter um olhar diferente, ela tinha que observar o que é espiritual, o que é eterno. Ela tinha amor na sua família. Olha o verso 3 a 5. E este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Naquele tempo, o tabernáculo ficava em Siló. E nós sabemos que esse período do início do livro de 1 Samuel é a transição do período dos juízes para a monarquia. E o livro de Juízes o período dos Juízes foi um período de muita dificuldade para o povo de Deus, que pecava contra o Senhor, desobedecia. O Senhor permitia que os inimigos assim servissem de correção para o povo de Deus clamava, o Senhor levantava um juiz, livrava o povo de Deus, tinha um período de paz e logo retornavam às mesmas práticas. Então a gente percebe que mesmo o povo de Deus totalmente distante, Eucana, o marido de Ana, era temente a Deus. Ele de ano em ano ia cumprir o requisito que Deus tinha estabelecido na sua lei de adorar ao Senhor, de sacrificar ao Senhor dos Exércitos, mesmo quando todos buscam fazer o errado, o marido de Ana buscava fazer o correto, mesmo com uma família não no perfil padrão, mas Deus, assim, era o foco da vida deles também. Continuação do verso 3. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então a gente percebe aqui, né, a gente vai mais para frente falar de Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, que também eram sacerdote do Senhor, mas que tinham uma vida totalmente desregrada e verdadeiramente uma vida sem graça, apenas com um olhar terreno e passageiro. Mas a gente percebe que Eucana era um marido responsável. Ele levava todo o seu lar, toda a sua casa para adorar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor e dava a ele porções a cada um da sua família, Penina, a seus filhos e filhas. Mas a Ana, ele demonstrava uma porção dobrada, uma porção diferenciada. Creio que talvez por conta da ausência de um filho, ele supria assim a necessidade de Ana na questão do sacrifício para que ela pudesse oferecer ao Senhor, mesmo que não tivesse ainda um filho. E isso ele fazia sabendo que ela era uma mulher estéril, e como o texto é colocado aqui para nós, o Senhor houvesse a feito assim. Irmãos, às vezes nós passamos por certas situações ou temos certas limitações que Deus permite em nossas vidas. Mas essas limitações, essas circunstâncias, muitas vezes que nos machucam ou que nos oprimem, elas não devem ser colocadas como o foco da nossa vida.
Não são nossos problemas, não são nossas dificuldades, mas sim aquilo que é espiritual, que é eterno. Ana tinha sua esterilidade, sim, mas ela tinha um marido que a amava, que a honrava, que a protegia e que dava a porção dobrada a ela. Tinha uma preocupação com a sua mente, com o seu coração, em cuidar, em proteger. Eu não sei o que talvez você não tenha, ou qual a limitação que talvez você tenha na sua vida e que esteja lhe oprimindo. Mas pense e pare um pouco de viver essa vida sem graça e focalize naquilo que é espiritual e terreno. O que que você está deixando de focalizar para observar apenas os problemas, a adversidade? Ana tinha diversidade, sim, mas ela tinha também amor na família. Ela tinha oposição? Tinha, mas também ela tinha conforto. Olha a oposição que ela tinha. Versos 6 e 7. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então a gente percebe aqui que a oposição dentro da família, dentro do lar de Ana, vinha e era constante. A sua rival a provocava. A sua rival era como um instrumento de Satanás para tirar a paz de Ana. E Ana permitia até esse momento que essa pessoa, esse ser que era usado pelo inimigo para atrapalhar, para irritar, para se vangloriar daquilo que Ana não tinha, que era filhos, tirar a paz de Ana. Enquanto Ana focava naquilo que era terreno e passageiro, ela vivia essa vida sem graça. Mas ela estava esquecendo de observar o Deus a quem ela servia, o Deus por quem ela estava indo adorar, a oferecer os sacrifícios. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo como Ana. Nós temos sim as dificuldades, mas nós estamos atentando apenas para a perseguição, atentando apenas para aqueles que irritam, aqueles que atrapalham, aqueles que perturbam, e não valorizando aquilo de positivo que Deus nos deu também em nossa vida. Nós precisamos mudar o nosso olhar. Olha só o nosso ponto principal: uma vida sem graça focaliza no que é terreno passageiro e não no que é espiritual eterno. Nós temos que olhar para o céu, meus irmãos. Nós temos que planejar servir a Deus, servir ao Senhor, honrar ao Senhor. A gente percebe que, embora Ana tivesse a oposição da sua rival Penina, ela tinha o conforto do seu marido também. Olha o verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Meus irmãos, aqui a gente percebe que Ana era tão perturbada por essa mulher que a sua alma, as suas emoções estavam abaladas. O seu físico já sofria por conta dessas perseguições, essas irritações. Mas Ana não estava conseguindo enxergar o positivo que Deus tinha dado para ela, que era o marido dela, Eucana, por quem a amava, por quem tratava bem e porque se preocupava com ela também. O interessante é que Eucana, ele conhecia muito a sua esposa. Ele sabia quando ela estava triste e se importava. Por que choras? Por que não comes? Por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Nós sabemos que um filho para uma mãe é tudo. Imagine 10 filhos para uma mãe. Meu irmão, eu quero, com este estudo, dizer para você que o cristão que tem o Espírito Santo, ele tem uma visão celestial. Ele tem essa visão eterna, espiritual. Não foque nas dificuldades, porque nós teremos e muitas.
Nós passaremos por perseguição, nós passaremos por sofrimento. O Senhor Jesus já alertou isso no Sermão da Montanha. Mas nós devemos nos sentir bem-aventurados. Meus irmãos, o Espírito Santo nos dá descanso. O Espírito Santo nos acalma. O Espírito Santo nos faz ter essa visão celestial. Uma vida sem graça focaliza no que é terreno e passageiro, e não no que é espiritual e eterno. Mas a gente precisa entender, nessa verdade que estamos aprendendo, que uma vida alcançada pela graça não pode viver essa vida alheia à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que agir. Então, o que tem que prevalecer na sua vida não são as oposições, não são as dificuldades, não são as irritações, mas sim o que é espiritual, o que é eterno. Mude sua forma de enxergar, mude sua forma de olhar as coisas. Você tem problemas, muitas dificuldades, mas o que você tem de bênção também? O que Deus está lhe oportunizando de bênção para você? A segunda coisa que nós iremos aprender nesse texto, de uma vida sem graça, que uma vida sem graça não possui um coração humilde e quebrantado, mas soberbo acusador. Olha o verso 9 a 11. Diz assim: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Vamos dar uma paradinha aqui por enquanto. Meus irmãos, a gente precisa entender que para a gente amar ao Senhor e para a gente ter esse coração aberto à ação do Espírito Santo, nós devemos ser humildes e quebrantados de espírito. Nós devemos nos humilhar diante do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que Ana se levantou com uma amargura de alma, com seu coração totalmente em pranto, em dor, e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos passando por dificuldades e nós não buscamos aquele que pode resolver a nossa vida. Vivemos uma vida sem graça porque queremos resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Quando o Senhor nos deu o Espírito Santo para agir em nossa vida, em nosso coração, e com a sua graça nos preencher de todas as nossas necessidades, preencher todo o vazio que possa haver em nosso coração. Mas para isso a gente precisa ter humildade. A gente precisa ter quebrantamento. É necessário arrependimento. É necessário confissão de pecado. É necessário mudança. E Ana vivia há anos com esse problema. Mas neste momento ela se levanta diante do Senhor com amargura de alma e ora ao Senhor e chora abundantemente. Muitas vezes há pessoas que choram, fazem todo um ritual, mas não é de coração, não é verdadeiro, genuíno. E aqui a gente percebe no verso 11 que Ana não somente chorou. Muitas vezes, meus irmãos, a gente pode estar só chorando, só reclamando ou só murmurando, mas não tendo um coração humilde e quebrantado verdadeiramente. Olha o verso 11. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A gente vê aqui Ana clamando ao Senhor, pedindo algo do Senhor e fazendo um voto com Deus. Que se o Senhor atentasse para a oração dela, para a aflição dela, ela iria dar esse filho varão. E esse filho varão seria nazireu, seria consagrado ao Senhor. Não ia passar navalha na sua cabeça, ele seria consagrado todos os dias da sua vida. Isso parece lógico para nós. Como que uma mulher que quer tanto um filho, ter um filho, iria dar esse filho depois que recebesse?
Meus irmãos, a grande questão aqui era a bênção de Deus sobre a vida de Ana. Era o gerar filhos. E Ana sabia que apenas Deus poderia abrir a sua madre. E a gente para entender um pouquinho também no agir de Deus. A gente ainda há pouco viu que uma vida sem graça focaliza no que é terreno e passageiro, e não no que é espiritual e que é eterno. E Ana talvez não tivesse entendendo que Deus tinha um tempo para ela gerar filhos. Tinha um período específico para que ela se quebrantasse, e essa limitação que havia na vida de Ana, ela não era à toa, mas era algo para Deus trabalhar o seu coração para que ela pudesse ser uma bênção na vida do seu filho. E o seu filho, nós que já conhecemos a história, sabemos que foi o profeta, o juiz Samuel, um grande homem de Deus, sacerdote que foi usado pelo Senhor, uma figura, um tipo de Cristo, alguém que foi uma bênção para a mudança e para o povo de Deus, para trazer o povo de Deus de volta para o Senhor. Meu irmão, não foque naquilo que é terreno e passageiro. Não foque na tua limitação como se você não pudesse servir ao Senhor. Pelo contrário, coloque diante do Senhor sua limitação, apresente diante de Deus e faça um voto com o Senhor de mudança. Um voto genuíno de não voltar a ter práticas que desagradam a Deus, caso sua limitação seja um pecado, caso sua limitação, não importa qual seja, a esterilidade que talvez seja na sua vida. O Senhor, com a sua graça, pode resolver, meus irmãos. E Ana tem essa fé, essa humildade, esse quebrantamento. E a gente percebe aqui a posição dela de dependência ao Espírito Santo. E é isso que o Senhor quer de nós. É isso que Deus quer ver do nosso coração. Um coração humilde, quebrantado. Ana faz isso. Ana se quebranta diante de Deus, vota diante do Senhor, apresentando sua limitação e pedindo ajuda de Deus. Irmãos, quantas vezes nós temos limitações? E ao invés de nós clamarmos ao Senhor, pedirmos ajuda, ficamos vivendo uma vida sem graça, sem tratamento, sem mudança, sem buscar ao Senhor. No momento que Ana clamou pela dependência do Espírito Santo do Senhor, Deus transformou o seu coração em um coração humilde e mudou a sua história. Mas por outro lado, aquele que vive uma vida sem graça, ele não vai se quebrantar. Ele não vai ter um coração humilde, mas o seu coração vai ser orgulhoso, soberbo, acusador. Ele não vai achar que precisa mudar. Pelo contrário, ele vai julgar os outros, vai acusar os outros, vai olhar os erros dos outros ao invés de enxergar os seus próprios erros. Olha o verso 12 até o 15. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios, porquanto Ana não só, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve, porém embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: Não, senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Aqui nós vemos entrar em cena o sacerdote Eli. Eli, no verso 9, aparece sentado em uma cadeira junto ao pilar no templo do Senhor. Eli era uma grande autoridade, era um homem conhecido, era um homem de muita fama no meio do povo de Deus. Era o sumo sacerdote da época. Mas aqui a gente percebe, meus irmãos, que ao invés desse homem olhar com um olhar de empatia, com um olhar de amor, com um olhar de se importar com o próximo, ele prefere acusar. Ele prefere julgar antes de conhecer a causa. Ele se coloca na posição de juiz. Ele não se coloca como alguém que pode auxiliar o necessitado.
Meus irmãos, muitas vezes nós podemos estar assumindo esse papel também. Ao invés de nós estarmos nos colocando como alguém para auxiliar, alguém para ser bênção e para abençoar, nós podemos estar usando a nossa posição para destruir, para julgar, para atacar. Meus irmãos, essa característica de Eli, ela é muito triste, porque enquanto Ana estava com seu coração quebrantado, humilde diante do Senhor, Eli não foi buscar saber o que ela estava passando. Pelo contrário, ele foi julgá-la. Foi dizer que ela estava embriagada. E daí você já tira como era o nível do povo de Deus, que não é diferente de hoje. Se no tabernáculo Eli pergunta se ela estava embriagada, quer dizer que tinha pessoas do povo de Deus que bebiam, que enchiam a cara, que tomavam vinho, tomavam bebidas fermentadas e tinham essa prática. Meus irmãos, aqui a gente percebe que isso era comum. Era um período de grande desobediência diante do Senhor, do povo de Deus. Mas Deus, através da limitação de Ana, prepara o seu coração para que ela pudesse ser bênção no meio do povo de Deus, orando, intercedendo. E ela diz, ela corrige aquele que está sendo soberbo, acusador. Não, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Meus irmãos, quantas vezes nós julgamos as pessoas? Porque o nosso coração ele é soberbo. Nós nos achamos autossuficientes. Nós logo julgamos e acusamos sem conhecer, sem perguntar, sem saber. Meus irmãos, nós precisamos ter um coração humilde, quebrantado, um coração misericordioso. Nós devemos olhar para aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, o perdão que nós recebemos dessa graça grandiosa que sobre nós nos alcançou e nos perdoou os nossos pecados e também perdoar aqueles que falharam conosco. Muitas vezes nós nos fechamos, meus irmãos, na nossa soberba e acusação e não estendemos a misericórdia àqueles que são necessitados. Mas uma pessoa que é alcançada pela graça e o Espírito Santo domina o seu ser, ela tem um coração humilde e quebrantado para auxiliar aquele que precisa de necessidade. Mas uma pessoa que tem uma vida sem graça, ela vai ser soberba e acusadora. Mas não somente isso. Por fim, uma vida sem graça não valoriza o privilégio de ser servo. Pelo contrário, endurece-se em sua individualidade. Verso 16 e 17. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Irmãos, nós vemos aqui que ele era a pessoa mais importante da época e tinha um papel grandioso no meio do povo de Deus. Mas ao invés de Eli ver aquela oportunidade de se colocar como servo, como alguém que queria ajudar uma pessoa do povo de Deus que estava precisando de ajuda, pelo contrário, Eli se mantém distante. Ele não busca auxiliá-la, ele não se importa, ele não dá atenção, ele não faz questão de olhar para aquela mulher. E a gente percebe, meus irmãos, o grande contraste. Ana era uma mulher estéril, mulher, com uma outra mulher tendo seu marido, totalmente marginalizada na sociedade da época, mas o Senhor escolhe aquela mulher para ser uma bênção no meio do povo de Deus, para servir o povo de Deus na ação mais maravilhosa que existe nesse mundo, que é ser mãe. E quem é mãe sabe muito bem a doação que é.
constante, intensa, abrindo mão de si para servir aos outros. Meus irmãos, nós não queremos ser servos muitas vezes. Nós queremos ser servidos. Muitas vezes a nossa individualidade, a nossa agenda, as nossas finanças, os nossos compromissos, as nossas obrigações nos impedem de assumir responsabilidades e compromissos com o povo de Deus. Mas nós devemos entender que aquele que é regido pela graça e ação do Espírito Santo, ele enxerga o privilégio que é servir. Meus irmãos, nós temos que olhar as oportunidades e agarrá-las com unhas e dentes. Servir ao Senhor, viver para o Senhor, honrar ao Senhor, servir o povo de Deus. Nós não podemos olhar para as nossas limitações, para as nossas dificuldades, para as nossas individualidades, para o nosso tempo. Aqui a gente percebe ela dizer para ele que ele não considerasse ela como filha de Belial. E lá na frente a gente vai ver que filho de Belial eram os filhos de Eli. Muitas vezes, meus irmãos, nós podemos estar julgando as pessoas. E aquilo que nós estamos julgando, muitas vezes está dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, ou a nossa vida está assim. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Eli, ao ouvir a aflição dessa mulher, a ansiedade que ela estava passando, a dificuldade que ela estava vivendo, ao invés de Eli dar uma palavra de conforto, ao invés de Eli se interessar, Eli vai pelo caminho da omissão. Isso ele já vivia dentro da sua casa. A gente sabe que Eli, na história, ele honrava mais aos seus filhos do que a Deus. Eli participava do pecado de seus filhos. Ofni e Finéias tiravam a comida que era consagrada ao Senhor e levavam para casa. E Eli comia junto com eles. E o profeta vai acusá-lo disso mais para frente. Ana mostra a sua dificuldade, mas o homem de Deus, ao invés de se dispor a servir, tem uma insensibilidade espiritual. Ele despede a Ana com uma bênção, mas de uma forma muito relaxada. Ele não se importa. Ele diz: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Isso me lembra muito a pregação de Jonas. Jonas também agiu assim, com uma dureza de coração. O povo de Nínive já havia matado muitos israelitas e por esse motivo Jonas não queria que Deus salvasse aquele povo. Meus irmãos, muitas vezes nós podemos estar assim, torcendo pela desgraça e o fim dos nossos irmãos, das pessoas que precisam de salvação, orando para que os inimigos sejam destruídos. Não. Isso não é a atitude daquele que é regido pelo Espírito Santo e que tem a graça de Deus. A gente não deve se endurecer pela nossa individualidade. Ah, mas fez isso comigo. Ah, mas me tratou mal. Ah, mas não sei o quê. Nós devemos dar a outra face. Nós devemos ser diferente, porque fomos resgatados pela graça. Nós somos servos. Jonas deu uma mensagem triste, não uma mensagem profunda. Ainda em 40 dias Nínive será subvertida. Mas a graça é tão grandiosa do Senhor que aquela mensagem, crida pelo povo de Nínive, salvou-os da condenação eterna. Salvou-os daquele momento de desespero, salvou, e o povo de Nínive vai se levantar para julgar pessoas mais para frente, que estavam fechadas na sua individualidade, na sua soberba. Meus irmãos, a gente percebe que Ana, assim como os ninivitas, ela também crê na palavra. E ela clama ao Senhor, ela aceita aquilo que ouviu do Eli e crer no seu coração e a sua vida muda. Meus irmãos, muitas vezes nós ouvimos tantas mensagens, tantos estudos da palavra de Deus e nós não cremos. Nós não confiamos que o Deus a quem servimos é um Deus poderoso, que a sua graça, a ação do Espírito pode mudar nossa vida, nossa história. E que precisamos apenas servir. Mas olha o contrário.
como Ana agiu. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Ela não exige direito. Ah, Eli, você me tratou mal. Ah, Eli, você me julgou. Não, meus irmãos. Ela ouve a palavra, ela recebe a bênção que Eli profere, mesmo que relaxada, mas e crê. Olha o final do verso 18. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela creu. Ela creu na palavra, e por crer na palavra, ela recebeu a graça. O Senhor abriu a sua madre, ela teve um filho e ela depois cumpre o seu voto. Ela não fica apenas em palavras, mas ela serve o povo de Deus, colocando um homem para ser bênção no meio do povo de Deus. Irmãos, sempre em tempos de crise, Deus levanta mulheres para orar, para auxiliar, para que os homens cheguem para assumir a liderança. A gente percebe aqui em Ana também. Ana foi usada por Deus, ela creu, ela confiou que o Senhor poderia agir na sua limitação, ela faz um voto, ela cumpre o seu voto e depois Samuel entra em ação. Nós precisamos entender o nosso papel no meio do povo de Deus. Nós, homens, precisamos assumir responsabilidades de liderança no meio do povo de Deus, porque Deus nos chamou para sermos esse tipo de servo, estarmos na frente, protegermos as mulheres, ensinar a palavra de Deus correta, genuína a elas, cuidando, protegendo, não nos enveredando apenas para aquilo que nos interessa, a individualidade, o egoísmo, buscando coisas terrenas ao invés de espirituais. Nós temos que pagar o preço, entendendo que é um privilégio ser servo de Deus. Meus irmãos, Ana entendeu isso. Tanto que ela vai e ela come, segue o seu caminho e o seu semblante já não era triste, porque é assim a graça. A graça, quando entra na vida do crente, ela anima o crente. A ação do Espírito fortalece o crente. Meus irmãos, nós não devemos estar tristes, nós não devemos estar preocupados. O Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos honra. A sua decisão de viver deve ser de viver para agradar ao Senhor. Assim como Ana fez e se tornou a mãe de Samuel, sacerdote, profeta e juiz. Meus irmãos, se nós vivermos por meio da graça, Deus fará maravilha através de nós. Nós não temos que viver uma vida focada no que é terreno e passageiro. Nós não devemos viver uma vida seguindo a soberba e posição de acusação para os outros. Nós não podemos viver uma vida endurecidos na nossa individualidade, não se importando com o próximo. A graça nos transforma. O Espírito Santo molda o nosso ser, nos dando um olhar espiritual eterno, mudando o nosso coração para um coração humilde e quebrantado, e também nos dando o privilégio de servir. Meu irmão, eu não sei qual é a sua esterilidade espiritual. Eu não sei qual é o seu problema, mas o nosso Deus sabe. E Ele é gracioso para que o seu espírito possa agir na sua vida e mudar a tua história como mudou a história de Ana. Creia nessa palavra, descanse no Senhor. Ana tinha algo impossível aos olhos humanos para mudar. Mas quando o Senhor entra em ação, ele transforma e muda, não importa a situação, não importa o caos que estiver, o nosso Deus tem poder para melhorar. Vamos orar. Senhor Deus, que o teu Espírito, Pai, possa agir nos corações dos teus filhos, que a tua graça, Senhor, seja suficiente em nossa vida, que nós possamos, Senhor, ser bênçãos no meio do povo de Deus. Pai, muda o nosso olhar, que não olhemos para as dificuldades, adversidades, oposição, irritação. Pelo contrário, Senhor,
Que o nosso olhar seja um olhar entendendo que tudo que acontece em nossa vida é treinamento para o nosso crescimento espiritual. Senhor, dá-nos um coração humilde, quebrantado. Nos livra da soberba e de julgarmos as pessoas, Senhor Deus, sem conhecer, sem entender a situação, não se importando com o próximo. Senhor, nos livra do egoísmo, do individualismo, Senhor, mas sim que nós possamos nos dispor, Senhor, a sermos servos, ó Pai, e servir o povo de Deus com os nossos dons e talentos, pois isso é um privilégio que a tua graça nos concede. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.